Por isso que eu sempre falo para o paciente, para poder trazer um pouco mais de conscientização. Ah, Lavínia, sempre você consegue, todas as vezes, todos os pacientes, eles aderem ao tratamento com você, quando você conversa desse jeito? Não, nem todos os pacientes, tá? Eu tenho uma dificuldade grande do paciente aderir ao tratamento quando é muitos anos de ferida aberta. Então, paciente que tem ferida de difícil cicatrização, diabético, sabe? Que é aquela ferida que já tem 10 anos, 15 anos, né? Muito tempo. O que acontece com esses pacientes? Esses pacientes, eles se acostumam com a ferida. Essa é a realidade. Eles se acostumam com a ferida. Eles têm, já faz parte da vida deles. Faz muito parte da vida deles. Eles querem cicatrizar, quando você pergunta, eles querem sim cicatrizar. Ah, eu quero me livrar dessa ferida, quero, né? Porque atrapalha, porque eu não consigo trabalhar já há muitos anos, porque dói, porque é um saco ficar fazendo curativo, né? Atrapalha, eu queria fazer outras coisas, eu queria ir para a praia, eu queria ir para o shopping, né? Eu tenho um relato, inclusive, de trilheira minha, que o paciente tinha 30 anos de ferida aberta, mais que isso, e aí, no dia que cicatrizou, no dia que fechou, e a minha trilheira deu alta, ele disse assim, vamos comigo ali. Ela, ali aonde? Ali na praia, porque faz mais de 30 anos que eu não vou à praia. E a primeira coisa que eu queria fazer era ir à praia, depois, né, que cicatrizasse. Isso é uma coisa muito comum, né, aqui em Maceió. Essa minha outra paciente mesmo, que ela fez de tudo, né, ela realmente colaborou bastante com o tratamento. Aí, agora eu só estou indo fazer o laser terapia, né? Ela é Lib, enfim. Aí, ela, quando foi esse final de semana, ela disse, fui para a praia. Aí ela já estava toda feliz porque tinha ido para a praia, porque tinha, né? Que estava cicatrizando, já estava mais madura a pele dela. E ela estava super feliz porque tinha conseguido ir à praia depois de tanto tempo. Então, é normal, né? Os pacientes aqui, eles quererem cicatrizar para poder conseguir ir à praia. E aí, a gente tem isso no paciente? Tem. O paciente, ele quer. Só que ele já está tão acostumado com aquela ferida que ele não tem crenças, tá? De que vai cicatrizar. Primeiro, ele não acredita que vai cicatrizar. Segundo, ele pode até acreditar que vai cicatrizar, mas ele não acredita que se ele cortar o açúcar, vai resolver alguma coisa. Porque todo mundo já chegou lá durante esses 30 anos da vida dele, falando que se ele cortasse o açúcar melhorava, falando que se ele fizesse isso melhorava, falando que se ele fizesse aquilo melhorava, e tudo que ele já tinha tentado, nada resolveu. Então, ele não está, assim, preocupado, entendeu? Ele olha assim e faz, aham, tá certo, mais uma que vem aqui dizer que eu sou diabético, que eu não posso comer nada com açúcar. Entendeu? E aí ele começa a fazer o efeito contrário, ele começa a mentir, né? O paciente diabético, normalmente, quando todo mundo orienta ele a mesma coisa, ele começa a mentir. Aí a gente, quando chega na casa do paciente, diz assim, ô senhor, como é que o senhor faz? O senhor toma café com açúcar, sem açúcar, com adoçante, como é? Não, meu filho, só tomo com adoçante. E é mentira. E é com açúcar que toma. Aí começa a mentir, sabe por quê? Porque ele já sabe todas as perguntas que todos os profissionais já passaram lá e já perguntaram. E aí ele já sabe a resposta. É melhor dizer que eu tomo com adoçante. É melhor eu dizer que eu não faço uso de açúcar. É melhor dizer que eu não como macarrão. E aí ele começa a mentir, tá? Porque ele já sabe as orientações que já deram para ele já várias vezes e ele não consegue cumprir. 2 motivos ele não consegue cumprir. Um é o vício, realmente, tá? Porque é como um cigarro, né? O paciente que fuma, a gente não consegue fazer com que ele pare de fumar para poder a gente conseguir cicatrizar, porque ele tem um vício. O paciente que é alcoólico, né? Alcoólatra também, o álcool atrapalha muito a cicatrização. É a mesma coisa, o paciente ele não consegue parar. O paciente ele não consegue parar de comer pão, de comer macarrão, de comer açúcar, porque são coisas na nossa vida que causam vício mesmo, causam essa dependência. Então, o paciente, quando faz esse uso, a gente mesmo, tá? Por exemplo, hoje eu não posso comer glúten, eu não posso comer nada de leite e eu não posso comer açúcar, tá? Tem outras coisas também que eu não posso, vou contar no meu intestino. Mas, basicamente, pela fibromialgia, eu não posso nenhum desses 3. Eu passei muito tempo da minha vida zerada, sem comer nada disso.
E aí chegou num ponto que eu comecei a ficar um pouco mais, digamos assim, com a parte hormonal um pouco mais prejudicada. E aí eu comecei a ficar mais ansiosa. E aí, na hora que eu olhava assim uma coisa que tinha glúten, um pãozinho, uma coisa assim, eu digo, rapaz, nunca mais eu comi um pão. Eu não lembro a última vez que eu comi um pão na minha vida. Custa nada, né? Uma vez só perdida, não tem problema. E aí a pessoa volta a comer. E o que acontece? Uma vez só, vira 2 vezes, vira 3 vezes, vira 4 vezes e vira hábito de novo. Porque a gente, quando tem um vício que larga esse vício, essa dependência, porque era uma dependência, né? Quando a gente larga essa dependência, a gente consegue manter a nossa vida sem. Quando a gente faz uma vez só, acabou, volta tudo, tá? Isso é um processo inflamatório do próprio organismo, que é uma dependência mesmo. Precisa daquilo para poder manter o organismo inflamado, né? E para mim é muito isso. Todos esses itens que eu falei para vocês de alimentação me causam inflamação, que me causam dores da fibromialgia, né? Uma doença inflamatória. Então, me causa inflamação no corpo todo. Mas mesmo assim, a gente olha assim, dá aquele água na boca, dá aquela vontade de comer, não é? Um doce, dá aquela vontade de comer o pão. Quem aí não tem vontade de comer quando fica, ai meu Deus, eu estou de dieta, né? Tô de dieta. Eu não posso comer pão, mas quando olho o pão, chega o pão quentinho da padaria, um pão francês, morre de vontade de comer esse pão, né? Não é assim que funciona? Porque é o nosso cérebro, minha gente, é o nosso cérebro, é normal, tá? O paciente, ele ficar sentindo essas vontades, esse desejo, não conseguir se controlar. Então, isso é normal do ser humano, a gente tem que se colocar no lugar do paciente também. Então, quando eu chego e digo a ele, ele está acostumado, todos os dias ele come um docinho, todos os dias, todos os dias. O paciente é diabético, mas mesmo assim ele come todos os dias um docinho. Aí ele está lá acostumado com esse hábito natural, e eu digo a ele, não pode, de jeito nenhum. Aí ele entendeu a comunicação. Eu expliquei o porquê que não pode. Porque que altos níveis de açúcar no sangue do paciente diabético vai causar mais uma diminuição da imunidade do paciente, ele vai aumentar o risco de infecção desse paciente, não vai chegar a oxigenação adequada para a ferida, porque pode causar mais obstrução ali das artérias, pode causar uma anemia nesse paciente também, diminuindo a oxigenação também dessa ferida por conta disso. Então, eu posso explicar tudo para o paciente, o porquê que o açúcar dele do sangue, né, a glicose, não pode estar alto, né? Ele não pode ter uma glicemia alta, porque tudo isso vai causar no paciente. Você pode ter uma insuficiência renal, você pode ficar com cegueira, né? Tudo por conta da glicemia elevada. Ele pode entender tudo perfeitamente e dizer, não, realmente, meu Deus do céu, eu não quero sentir mais dor, eu não quero pegar uma infecção aí, eu não quero perder esse pé, eu não quero pegar uma sepse, eu não quero me internar, misericórdia, eu não quero me internar. Então, ele começa a entender porque quando a gente fala, minha gente, a gente explica o porquê e a gente explica as consequências, claro, também. Não é para a gente ficar fazendo vista grossa, não é para a gente dizer, não, ó, vai atrapalhar a sua cicatrização, não coma não, e só isso, só superficialmente. A gente tem que explicar os detalhes, o porquê para o paciente e ainda explicar as consequências. Então, todas as vezes eu digo, olha, se o senhor não fizer esse sacrifíciozinho agora, o senhor pode perder esse pé, o senhor pode pegar uma infecção aqui, e essa infecção se alastrar para o corpo inteiro, que a gente chama de sepse, e o senhor pode morrer, o senhor pode ir a óbito. Olha, aí eu começo a dar exemplo, viu? Olha, teve uma paciente minha uma vez que aconteceu isso, e ela não conseguia se controlar na alimentação, a glicose só vivia alta, o que foi que aconteceu? Infelizmente, ela morreu. Infelizmente, ela pegou uma sepse, aí nesse pé era bem parecida a ferida, e ela morreu. E eu não quero isso para o senhor, pelo amor de Deus, eu estou aqui justamente fazendo a minha parte para poder a gente conseguir avançar, evoluir, devolver a vida do senhor. Eu não quero que o senhor viva isso. Eu quero que o senhor viva, né, de verdade uma vida, não ficar limitado desse jeito.
Eu estou aqui para melhorar a sua dor, eu estou aqui para devolver a sua vida e eu estou empenhada 100%, eu estou comprometida. O senhor está comprometido aqui comigo também? Comprometido não é nem comigo, é comprometido com o senhor também. O senhor está comprometido com o senhor, com a sua recuperação, porque não adianta eu fazer sozinha, tá? Então, quando a gente começa a mostrar para o paciente que ir até o final, né, as consequências, a tendência é o paciente entender um pouquinho mais, né? Mas mesmo assim, Lavínia, o paciente entendeu tudo, mas mesmo assim, ele não consegue resistir, tá? Então, existe sim essa possibilidade. O paciente não conseguir resistir a um alimento que ele ama muito. Aí a gente vai tentar diminuir, ao invés de remover e cortar de vez, porque isso é muito mais difícil para o paciente se adaptar. É muito mais difícil para o ser humano, qualquer ser humano, estou fazendo uma dieta, é muito mais difícil eu cortar de uma vez do que eu ir reduzindo, não. Ao invés de comer 3 pães, seu João, o senhor come um só. Vamos reduzir, né? E aí a gente vai tentando amenizar um pouco, né? E fazer com que ele entenda, ó, quando o senhor come macarrão, quando o senhor come muito arroz, feijão, macarrão e um pouquinho só assim de carne, de frango, não vai adiantar, sabe por quê? Porque quanto mais carboidrato o senhor toma, ou o senhor come, isso daí, ó, rapidinho vira uma glicose, um açúcar no sangue. E a quantidade de insulina do corpo do senhor é insuficiente para poder carregar essa glicose, tirar essa glicose ali da corrente sanguínea. Então, essa glicose ela fica ali solta no sangue, ela começa a produzir um monte de efeito ruim no corpo do senhor. Então, não dá. É uma doença, a diabetes é uma doença que é metabólica, né? Então, são várias respostas, né, de vários órgãos que são causadas pela glicemia elevada. E aí, quando a gente começa a explicar para o paciente que ele tem que aumentar a quantidade de proteína e reduzir a quantidade de carboidrato, ele não vai tirar os carboidratos, sabe? Ele vai reduzir a quantidade de carboidrato, aumentar a proteína, a gente vai ter uma redução dessa glicose, uma melhora da resistência insulínica, a gente vai conseguir também mais proteínas para cicatrização, e só com a alimentação, o paciente ele já tem resultado, ele já tem resposta.